Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico. E hoje a nossa aula é a aula de número 5 e o nosso tema será os substantivos de segunda declinação. Não fique preocupado que logo você já vai entender o que significa isso de substantivos de segunda declinação. Bom, primeiro vamos ver o que significa declinação. Declinação é como a mesma ideia de uma conjugação. Como o verbo ele é declinado, ou seja, o verbo é conjugado em formas diferentes que indicam a pessoa, o número, né? O gênero, em alguns casos, é diferente, é o tempo do verbo, e isso também acontece em grego, só que não relacionado a tempo, como é o verbo, mas sim se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural e qual é a função que a palavra está executando na frase, se ela é sujeito, objeto, se é genitivo, lembra? Isso que nós vimos na aula anterior. Então, agora nós vamos ver que o grego tem 3 tipos de declinação. Substantivos de primeira declinação, substantivos de segunda declinação e substantivos de terceira declinação. Em tese, cada declinação envolve um gênero específico, que a primeira declinação é o gênero, a maioria desses substantivos que pertencem a essa classe são substantivos femininos, segunda declinação que a gente vai ver hoje são substantivos masculinos e terceira declinação são substantivos, a sua maioria, neutros, embora é óbvio que existem substantivos de outros gêneros dentro dessas declinações, mas são menos casos. Então, a segunda declinação, como diz aqui, o maior número desses substantivos que pertencem a esse grupo são substantivos masculinos, vários são neutros e bem poucos são femininos. E, inclusive, esse aqui é o maior número de substantivo que aparece no grego do Novo Testamento. Ou seja, a maior parte dos substantivos, se nós fôssemos coletá-los, eles permaneceriam, eles ficariam do lado da ala ou da classe dos substantivos de segunda declinação. Por isso nós estamos estudando eles em primeiro lugar, eles primeiramente. Então vamos ver como isso funciona. Então, quando eu tenho um substantivo e ele é o sujeito da frase, ou ele é a ideia do nominativo, às vezes até o predicativo do sujeito, qual vai ser a terminação? A terminação das palavras que dentro dessa classe forem masculinas ou femininas, o singular vai ter a terminação os e o plural vai ter a terminação oi. Você lembra do artigo? Ro, tu, to, ton, roi, ton, tois, tus. Então, a terminação do artigo, eu falei para você, ajuda a gente a memorizar, ou a lembrar, ou a reconhecer a forma da terminação do próprio substantivo, porque o artigo sempre vai concordar em gênero, número e caso com o substantivo que ele acompanha. Então, roi, que era o plural do nominativo masculino, combina com a terminação oi, embora ro, que não tem sigma, mas faz lembrar essa terminação os, só que agora com sigma. Por isso que eu disse, às vezes é parecido, a maior parte é parecido, mas existem alguns casos como esse, por exemplo, que não é exatamente igual a forma do artigo com a forma da terminação do substantivo. Agora, se dentro dessa declinação eu tenho uma palavra que ela é neutra, ela é do gênero neutra, a terminação não vai ser os e nem oi, mas vai ser on e a. To, tu, to, né? Agora a gente tem um ni a mais, né? To, tiro o tal, fica só o o. Agora eu tenho que lembrar que tem que ter um ni e ta, tom, tois, ta, que é a terminação a, tiro o tal e fica o ta do artigo, termina em a, é bem parecido, a mesma coisa que a terminação aqui do plural neutro. Então vejam um exemplo aqui, a palavra logos é nominativo singular, logoi é nominativo plural. E ambas, né, a mesma palavra, é a palavra masculina. Agora, rhodos é uma palavra que tem a terminação da segunda declinação, que a maioria é masculino, mas nesse caso não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina. Rhodos, de rodovia, né, que significa caminho. Então, a forma plural, rhodoi. Agora, como que você vai fazer para saber? Ora, professor, se a terminação é igual, como que eu sei que esse aqui logos é masculino e esse aqui rhodós é feminino? É pelo artigo. Se eu tiver re acompanhando rhodós,
significa que re é a forma do artigo feminino. Por isso que naquela tabela eu sempre coloco ao lado das palavras um re ou um ró ou um tó, caso a palavra for neutra. Re para femininos, ró para masculinos e tó para neutros. Então, logos sempre vai ser acompanhado de ró, porque é masculino, e rhodos vai ser sempre acompanhado de re, porque é feminino. E doron, bom, a terminação dele já é a terminação on, é a terminação de neutro, então eu vou colocar tó, doron, porque é a forma do neutro. E a forma dorá é a forma do plural neutro, que significa dom, dádiva. Doron ou dorá. Dora, né? A sílaba, a tônica é dora. Vamos ver isso num exemplo. Então, rhodos, re, porque é feminino, então é caminho. Paidion, terminação on, tó, porque é neutro. A palavra criança. Então, criança em grego é neutro. Vamos ler esses versos aqui. João 14:6. Eu sou o caminho. Em grego, ego, eimi, re, rhodos. Okay? Ego, eimi, re, rhodos. Ego a gente já aprendeu que é o pronome eu, eimi, aqui é o verbo ser estar, né? Não aprendemos ainda. Re, rhodos, o caminho. Feminino, né? Eu sei que é feminino porque tem re, e caminho, tá aqui a palavra nova, caminho, rhodos, de rodovia. Então, está no nominativo, só que aqui não é um sujeito, mas sim o predicativo do sujeito, que sempre vai aparecer no caso nominativo, a gente já viu isso. Então, eu tenho o sujeito, eu, o verbo ser e estar, que é um verbo de ligação, e o que vem depois do verbo de ligação é o predicativo do sujeito, significa que é uma qualificação, um atributo desse sujeito, ser o caminho, e então, por isso, ele também vai estar no caso nominativo, que é o caminho. Então, a gente vai identificar isso como um nominativo, é feminino e é singular. Então, essa é a nossa interpretação. Vamos para o próximo aqui. Nós temos ean, me, ge, neste, hos, ta, paidia. Ok? Então, esse ta, paidia é o que nos interessa nesse verso aqui, que tem a ver com criança. Então, eu sei que ta é a terminação do plural nominativo. Assim como a terminação a em paidia, de paidion, eu tiro esse on, coloco o a, no lugar eu tenho a terminação do plural dos neutros. Então, paidia são crianças, ta, paidia, as crianças. Como aparece aqui, vos tornardes, se não vos tornardes como crianças, pontinhos, né? Alguma coisa vai acontecer. Mateus 18:3. Então, esse ta, paidia, então, são crianças. Então, a gente vai destacar isso como um nominativo, ok? Porque está no nominativo. É neutro, então NT, para não confundir o nominativo com o neutro, NT, neutro, e ele é plural. Essa é a nossa análise. Vamos para outra forma, o genitivo. A forma genitiva, então, de palavras masculinas ou palavras femininas vai ser a terminação u, igual ao artigo tu. Tira o tal sempre, ok? A terminação on, igual ao artigo ton. Tira o tal também, a terminação on, combina perfeitamente. Então, por exemplo, se eu digo de palavra, logu, das palavras, logon, do caminho, rodu, dos caminhos, exato, rodon, ok? E a terminação do neutro é igualzinho à terminação do masculino e feminino, u e on. Ah, professor, e como que eu vou identificar? Conhecendo a origem da palavra. Se você sabe que doru vem de doron, que é neutro, então sabe que não importa se a terminação é igual ao masculino e feminino, eu sei que essa palavra é neutra e, obviamente, o meu artigo também vai me ajudar a identificar que ela é neutra. Em alguns casos, né? Identifica também. Então, doru ou doron, da dádiva ou das dádivas. Vamos ver isso em alguns versos aqui. Então, palavras novas agora. Palavra anthropos, masculina, ró, homem, e huios, ró, que é filho. Então, a gente tem aqui ró, huios, tu, antropo. Então, ró, huios, tu, antropo. O artigo combinando com a terminação do substantivo. Genitivo, ró, huios, o filho. Ok? Aqui o Y está masculino, mas a gente sabe que esse aqui é a forma... masculino não, desculpa.
a letra maiúscula, essa aqui a gente sabe que é a forma da letra minúscula dessa letra aqui. Então, o filho tu antropo, o filho do homem. Mateus 8:20, na verdade, existem muitos versos que contêm essa expressão, o filho do homem. Então, tu antropo significa o homem, literalmente. Mas a gente coloca a preposição de, porque ela não aparece no texto, ela está implícita nessa construção, porque esse é o caso genitivo e sempre tem que dar essa ideia de pertence a, ou que vem de alguma coisa. Esse outro verso, então vamos analisar, desculpa, a análise, então é genitivo, é singular, é masculino, primeiramente, e é singular. E agora aqui, re, basileia, ton, uranon. Terminação agora é a mesma coisa, é genitivo, só que agora uranos é masculino, só que agora é plural. Tem a forma do plural. O reino dos céus, re, basileia, ton, uranon. Como aparece em Mateus 3:2, mas aparece em muitos outros versos também. O dativo, a terminação do masculino e feminino é o, com o iota subscrito, isso é importante, e sempre vai aparecer assim. E o plural é os, ok? Agora o iota, aqui não tem o ômega, mas o iota, ele está na sua forma própria, né? O ditongo próprio. Então, o ou os, como é o artigo, to e tois, sem o tal. Então, a gente tem a forma da desinência, né? Do substantivo. Para masculino e feminino. E para o neutro é o mesmo formato. O e os. É o mesmo caso anterior do genitivo. Eu vou entender, né, se a minha palavra ela é masculina, feminina ou neutra dentro dessa declinação, conhecendo as palavras e às vezes conhecendo, claro, o artigo que acompanha ela, no caso nominativo. Então, logo significa para a palavra, na palavra, né? Logos significa para as palavras, nas palavras, com as palavras, depende do contexto, obviamente. E rodô é a mesma coisa, com o caminho, pelo caminho. Rodóis, pelos caminhos. Doro, com a dádiva, com o dom, né? Pelo dom. Doros, pelos dons, com as dádivas, nas dádivas, depende do contexto. Vamos ver exemplos agora. Mais duas palavras novas. Didáscalos, né? Ró, que significa que é masculino, é a palavra para mestre. E Kyrios, ró, que é masculino também, que é a palavra senhor. Kyrios. Vamos ver esse verso aqui do Pai Nosso, né? Mateus 6, versículo 9, é o início do Pai Nosso. Então, Pater hemon ho en tois uranos. A terminação aqui, tois, o artigo, combina com a terminação da desinência do substantivo de segunda declinação, dativo, que é os também. Eu tiro tal, eu tenho os, continua os lá. Então, eu sei que isso é um dativo, sei que é um plural, porque a forma singular tem o iota subscrito. Sei que é masculino também, porque uranos, né, que é a forma nominativa, como a gente aprende as palavras, na memorização aqui, no nosso vocabulário, sempre no nominativo. Então, esse é o formato masculino, uranos, e é plural, ok? Vamos para o próximo verso. U, to, ergon, mu, himeis, este, en. Kyrio, que é não sois frutos do meu trabalho no Senhor. En Kyrio. Então, eu não tenho artigo nesse caso aqui, ao lado do Kyrio. Poderia ser en to Kyrio. En to Kyrio, certo? O tal ao lado dessa expressão aqui, o ômega com iota subscrito. Mas eu não tenho essa construção. Não preciso, inclusive, nesse caso aqui. Mas eu tenho uma preposição e por isso que está no dativo. Eu poderia também não ter a preposição e mesmo assim eu ia traduzir com preposição, porque o dativo sempre vai dar a ideia da preposição junto, né? E geralmente ele é o objeto indireto, vem após, na nossa língua a gente vai colocar ele após o verbo na frase. Então, a expressão que não sois frutos do meu trabalho é no Senhor, ok? Aqui no caso a gente tem um verbo de ligação. Geralmente, né, o que vem depois do verbo de ligação vai estar no nominativo, mas aqui como a gente tem uma preposição, então sai do caso nominativo e vai para o caso do dativo, porque a preposição vai puxar para o caso do dativo, ok? Aqui é singular, então é dativo, é masculino, porque Kyrios, né, é senhor, é masculino, e é singular, porque esse é o formato da terminação do singular. Vamos agora para o acusativo. A terminação para o masculino e para o feminino das palavras é on, no singular, os
no plural. Então, logon, agora significa, né, palavra, logos, palavras. Sempre vai vir depois do verbo com a ideia de um acusativo, né, um objeto direto. Então, rodon é caminho, rodos, caminhos. Depende do contexto e sempre vai estar depois do verbo. E a terminação do neutro é on também, só que o plural é a. A terminação é a. Então, doron, ok? Ou dora, de novo, né? Doron vai ser também dádiva e dora, dádivas, mas como acusativo. Então, após um verbo, geralmente. Então, as duas palavras novas agora é artos, ró, porque é masculino, artos é pão, e oikos, ró, que é casa. Oikos é de onde vem a nossa palavra economia. Não parece tanto, mas é economia, oikos, ou ecossistema, né? Então, essa expressão eco significa casa em grego. Vamos ver aqui palavras novas, né? Os versos novos. Kai egerteis apelten eis ton oikon autu. E levantando-se, partiu ton oikon, okay, para sua casa. Agora, veja, embora nós temos aqui uma preposição que a gente já aprendeu no vocabulário anterior, eis, que significa para. Por que não temos, então, um dativo? Porque nem todas as preposições exigem determinado caso. No caso, seria o dativo. Algumas preposições exigem o genitivo, exigem o acusativo ou exigem o dativo. A gente vai ver isso na aula sobre preposições, mas entenda que não necessariamente que eu tenho que ter uma preposição, logo em seguida o meu substantivo tem que estar no caso dativo. Não, porque essa preposição prefere o caso acusativo, ou tal de preposição prefere o caso genitivo. Então, a gente vai sair do dativo e vai para outro caso, ok? Como é o caso aqui. Nós temos, né, a forma do acusativo depois da preposição para, porque essa preposição prefere, nesse caso aqui, o acusativo, para sua casa. Então, nós temos o acusativo, é masculino, porque a palavra oikos é masculina, e é singular, porque esse é o formato tanto do artigo quanto da terminação, é o formato singular. Vamos para outra aqui agora. Esse próximo verso, então, nós temos rho, blepes, graphon, eis, biblion, que significa, então, a tradução em português, o que vês, escreve em um livro. Apocalipse 1, versículo 11. Então, na nossa expressão, a gente não tem aqui um artigo, e veja que eu falei na aula anterior, que quando nós não temos um artigo no nosso substantivo, ele é automaticamente, né, geralmente, né, colocado com um artigo indefinido. Então, nós temos um livro, embora não existe essa palavra em grego. Então, a palavra não tem artigo, ela já adquire em si a ideia indefinida. E nós sabemos que ela é acusativa porque os dois formatos de terminação on, no caso, para o gênero neutro, somente o nominativo ou o acusativo. O acusativo seria impossível termos aqui, porque o eis é uma preposição e nunca um nominativo. A gente vai ter um nominativo seguindo uma preposição, então, portanto, não pode ser nominativo. O que nos sobra é o acusativo. Então, esse é o formato neutro para o acusativo. Vamos lá. Então, acusativo é uma palavra neutra e ela é singular. Porque se fosse plural, então seria biblia, exatamente como a gente fala, né? Bíblia, que significa livros. Então, vamos agora para o nosso último caso, que é o caso vocativo. Então, nós não temos um artigo para isso, mas nós temos, então, a terminação, as desinências do substantivo. A única diferença, então, entre a forma do nominativo para o vocativo é somente do masculino ou feminino singular, no caso, que é a terminação e, ok? Porque na forma do nominativo é os. E todos as outras formas, o plural e o neutro, singular e plural, eles copiam a mesma desinência para o vocativo e a mesma desinência para o nominativo, ok? Exceto, então, o masculino, feminino singular, que é a terminação do nominativo é os, aqui fica é. Mas todos os outros são iguais, o nominativo. Oi, on, a, para o neutro, né? On, a para o neutro. Então, veja aqui como exemplo. Tenho loge, como se fosse um chamado, né? Palavra. Ou logoi, palavras.
Rode, que é caminho, né? Rodoi, caminhos. E depois doron, que é dádivas, dádiva, na verdade, singular. Dora, dádivas. É o contexto, obviamente, que vai nos ajudar a entender. E geralmente a gente vai ter outras palavras, né? Menino, menina, ou Lázaro, né? Ou Jesus. Então, é o chamamento de alguém, filho, alguma coisa assim. Então, vamos para as últimas palavras do nosso vocabulário. A palavra doron, então, que é neutra, né? To, que significa don ou oferta, desculpa. E a palavra evangelion, que a gente até já viu num verso, uma lição anterior, que é evangelho, também é neutro. Evangelion to, que é evangelho. Vamos ler esses últimos dois versos, então. Didaskale ti poie somen, ok? Didaskale termina com epsilon, porque é um chamamento. Mestre, que havemos de fazer? Lucas 3, 12. Então, tem esse formato, geralmente a gente vai ter uma vírgulazinha ou vai estar entre vírgulas, porque dá essa ideia de um chamamento. Então, isso é um vocativo, é singular, porque a terminação a gente viu que é singular, é masculino, né? Porque vimos aqui, né, didáskalos, mestre, é masculino, então é singular. Próximo verso e último do nosso estudo, o telo de rimas agnoen adelphoi hoti polakis proethemen elten pros rimas. Que significa, então, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Romanos 1, versículo 13. Então, nós temos essa expressão aqui, adelphoi, que é um vocativo. Ele está dizendo, irmãos, ele está chamando, né? Vejam, irmãos, olhem, não quero isso. Portanto, é o caso vocativo. Poderia ser nominativo? Sim, poderia ser nominativo, mas dentro do contexto não faz sentido nominativo. Então, a gente vai interpretar isso como vocativo. Ele é masculino, porque irmãos é masculino, e ele é plural nesse caso aqui. Portanto, então, recapitulando, é importante a gente memorizar os artigos da aula anterior, porque se a gente tirar o tal que pertence ao artigo, a gente consegue extrair muito semelhante, bem parecido quase todos, a desinência da declinação, da segunda declinação. Então, nós temos os, o, on, oi, on, ois, us, oi. Tudo isso para palavras que podem ser masculinas ou femininas, e para o neutro, um formato diferente, on, o, on, a, on, ois, a. Todos esses formatos que você percebe que são semelhantes, como genitivo masculino e feminino, né? O e o neutro, que também é o contexto ali, ou o artigo, ou o gênero da palavra que você memorizou pelo vocabulário, que você vai saber se a palavra ela por exemplo, genitivo masculino e feminino, ou se é genitivo neutro, memorizando as palavras, ou consultando um dicionário, obviamente. E uma outra forma, entre as próprias palavras, né, eu tenho essa versão aqui, on, que é acusativo, que é igual ao on do nominativo, que é igual ao on do vocativo, é claro, é dentro do contexto que você vai conseguir também identificar quando que é nominativo, quando é que é acusativo, quando é vocativo, como a gente viu agora há pouco, uma terminação desse formato aqui, só que a palavra ela é precedida por uma preposição. Então, logo, eu posso exterminar a ideia de ser um nominativo ou um vocativo. O único que sobra se termina com on, era o acusativo, porque ele que pode ser precedido por uma preposição quando é uma preposição que exige o caso acusativo. Então, sua missão agora é memorizar essa tabela, mas tendo como base, né, praticamente muito dela você já conhece, se você já tem como base os artigos. Eu te desejo, então, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.